51. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 501. Travessuras. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon não perdeu tempo e partiu para o ataque. Mesmo que a jovem senhora, a mestra da Guilda da Vanguarda do Sul, já tivesse sido eliminada, jogadores-chave como Varro mantinham o exército unido e o moral elevado. O fato de cada vez mais jogadores e NPCs estarem se juntando ao exército não ajudou. A cidade inteira estava se esvaziando e vindo lutar contra a Niera. Em poucos minutos, o tamanho do exército dobrou. Embora este não contasse com nenhum guerreiro de elite de nível C, havia alguns generais da guarda da cidade que chegavam bem perto disso. Sem mencionar que eles tinham acabado de começar a usar seus pergaminhos de magia de destruição em massa. Damon tinha quase certeza de que eles poderiam continuar por um bom tempo com a quantidade de pergaminhos que tinham em mãos. Se ele conseguiu pôr as mãos neles, então o outro lado provavelmente também estava cheio deles. Contanto que Damon lidasse com esses jogadores-chave e com os poucos responsáveis pelos pergaminhos de magia de destruição em massa, ele teria essencialmente retardado o avanço deste lado. Então, tudo o que restaria seria o enorme exército do outro lado da cidade. Damon sorriu amargamente. Tudo parecia uma batalha árdua. Ele sabia, desde o início, que tinha pouquíssimas chances de vencer. Com a recuperação de Bloodhagen e a máscara em mãos, ele já havia conquistado muito nessa batalha. Mas, mesmo assim, teria preferido vencer aquela maldita coisa. Bem, não acabou até que tudo acabe. Damon ainda tinha algumas cartas na manga. Contanto que Natas chegasse a tempo com os reforços adicionais, eles ainda poderiam levar a partida para casa e conquistar a vitória. Talvez até mais. Mas, por agora, ele tinha que se virar e manter a base unida até lá. O exército principal estava praticamente dizimado, restando apenas esses dois exércitos de superguildas. Enquanto o exército principal de vampiros, incluindo Mark, Kelton, Katia e Laura, estava concentrado em lidar com Michael e o exército da fronteira norte, apenas uma pequena parte dos reforços vampíricos, alguns generais de sangue, ele próprio e o deus Necro estavam neste campo de batalha. Era uma situação precária e, se ele não agisse rápido, todo aquele lado seria dizimado muito, muito rapidamente. Damon avançou rapidamente em direção a Varro, sua figura aparecendo e desaparecendo no campo de batalha como um fantasma. Varro, o Santificador, zombou arrogantemente e começou a entoar uma habilidade. Embora fosse inegavelmente um jogador de alto nível, sua principal força residia, sem dúvida, em lidar com os jogadores da facção das trevas. Se sua lanterna não fosse levada em conta, havia curandeiros melhores do que ele e melhores aplicadores de buffs. Essa era praticamente a única coisa para a qual ele servia, e o homem se preparava orgulhosamente para executar suas habilidades. Infelizmente para ele, Damon não era um jogador típico da facção das trevas. Varro lançou primeiro, Selo, e não teve efeito algum em Damon. A fachada arrogante do homem não vacilou. Ele prosseguiu com a próxima habilidade, que foi Petrificar. Mais uma vez, Damon não foi afetado. Agora, o semblante do homem tornou-se ligeiramente ansioso. Na terceira tentativa, ele tentou Banimento Sagrado, mas antes que pudesse terminar de conjurar a habilidade, Damon já estava diante dele com um sorriso cruel no rosto. Um único golpe com suas garras bem de perto, e foi o fim para o coitado. O pobre homem até deixou cair sua preciosa lanterna. Damon absorveu a essência do sangue, guardou a lanterna no bolso e continuou se movendo. Seu trabalho ali tinha acabado de começar. De longe, Necrugol observava a cena com absoluto horror. Ele havia se preparado para dar cobertura a Damon caso algo inesperado acontecesse, mas agora parecia que aquele cara não precisava de ajuda nenhuma. Necrodeus só pôde continuar a observar atordoado enquanto Damon chegava rapidamente em frente ao próximo sujeito. Este sujeito era um cavaleiro radiante, e também um dos muitos que estavam ativando pergaminhos mágicos um após o outro. Antes que o cavaleiro pudesse ativar o próximo pergaminho, Damon usou Correntes de Sangue nele, e o pergaminho de habilidade foi abruptamente interrompido. Essa era a desvantagem de usar um pergaminho mágico. Era um objeto pequeno e caro, mas, uma vez interrompido, tornava-se um simples pedaço de pergaminho inútil. O cavaleiro rangeu os dentes, irritado com o desperdício de recursos, e usou todas as suas habilidades para se libertar das correntes de sangue. Damon já havia se deslocado para outro local, lidando com mais um jogador importante.
O caminho estava livre. O cavaleiro zombou e rapidamente sacou outro pergaminho mágico, começando a ativá-lo. Este era particularmente poderoso, e faria chover juízo sobre todos aqueles tolos. As runas do pergaminho iluminaram-se em sequência, e o rosto do cavaleiro brilhou de expectativa. Mas, quando a última das runas estava prestes a ser ativada, ele sentiu repentinamente uma explosão de aura. No segundo seguinte, correntes de sangue se materializaram novamente ao seu redor e o acorrentaram, interrompendo completamente a ativação do pergaminho mágico. E assim, mais um pergaminho mágico foi para o espaço. O rosto do cavaleiro ficou pálido. Ele havia recebido um total de 20 pergaminhos e executado 5 deles com sucesso. No entanto, agora 2 desses 20 eram apenas lixo inútil. Ele ficou muito nervoso e ansioso. Era uma enorme responsabilidade que lhe fora dada e ele não podia falhar. Maldito desgraçado. Ele praguejou contra o idiota que estava propositalmente o perturbando. Vai lá e pega aquele desgraçado do Deus do Sangue. É melhor ele não estar vivo nos próximos segundos. Um grupo de homens avançou imediatamente em direção a Damon, que continuava aparecendo e desaparecendo como uma ilusão. Eles estavam completamente impotentes contra ele e não conseguiam nem chegar perto de capturá-lo. O cavaleiro não se importou. Pensou que pelo menos o estavam mantendo ocupado. Rapidamente, pegou o próximo pergaminho e começou a ativá-lo às pressas. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 502, que venha. Infelizmente para o cavaleiro. Mais uma vez, correntes de sangue surgiram no último momento crucial, sem perder o timing. No fim, tudo que o cavaleiro conseguiu fazer foi soltar um grito de fúria. Agora que havia desperdiçado 3 daqueles pergaminhos mágicos caros, não conseguia se obrigar a ativar outro. Principalmente porque o Deus do Sangue ainda estava por perto. Ele só podia investir descontroladamente contra o sujeito e tentar destruí-lo, junto com o grupo de homens que ainda tentavam alcançá-lo. Mas, mais uma vez, isso não levava a lugar nenhum. Todos os homens tinham expressões de dor no rosto enquanto jogavam inutilmente um jogo de corrida e pega-pega. Enquanto esses jogadores estavam chocados e exaustos, havia alguém ainda mais chocado. Necrugal tinha uma expressão estranha no rosto enquanto observava Damon e suas travessuras. Enquanto todos os outros lutavam com suas vidas em risco, o cara parecia estar apenas se divertindo. Ele estava sozinho atrapalhando uma dúzia de jogadores, interrompendo-os no momento certo e lidando com outras perturbações que surgiam em seu caminho. Correntes de sangue brotavam por todo o campo de batalha. Como alguém poderia fazer isso? Que tipo de habilidade seria necessária para realizar algo assim? Isso era ridículo. Necrodeus finalmente pôde enxergar a verdade. Ele não passara de um sapo em um poço durante todo esse tempo. Em termos de habilidade, ele estava completamente fora de seu alcance em comparação ao homem à sua frente. Damon não estava lutando. Ele estava orquestrando. O único homem controlava todo o ímpeto do campo de batalha. Não era força bruta. Não era sorte. Era domínio aterrador. E, ao contrário de todos os outros que lutavam desesperadamente pela sobrevivência, Damon parecia estar apenas começando. A garganta de Necrugal estava seca. Era uma sensação surreal, ver alguém que supostamente estava no seu nível não apenas superá-lo, mas redefinir o próprio significado de seu nível. Não se tratava de um jogador talentoso. Era algo completamente diferente. Uma espécie de monstro de outro nível. Enquanto ele estava olhando atônito, uma pequena flecha de sangue surgiu de repente em sua direção, tirando-o de seu transe. Quando Deus Necro olhou para Damon, Damon o encarou com um olhar de o que você está fazendo. Necrodeus pigarreou sem jeito e recomeçou a comandar suas tropas. Um olhar determinado surgiu em seu rosto. O Deus do Sangue podia ser poderoso, mas também não era fraco. Ele não ficaria para trás por muito tempo. Aproveitando-se do caos no campo de batalha, ele rapidamente tentou se coordenar com Damon e eliminar quem quer que pudesse. Em pouco tempo, todo o campo de batalha ficou sob o controle da dupla. Damon fazia a maior parte do trabalho, mas Necrodeus se defendia bem, e entre os dois, o número de inimigos começou a diminuir. Acho que conseguimos. Necrodeus finalmente pôde respirar aliviado. Damon assentiu também. Os dois estavam prestes a intensificar as coisas e começar a eliminar cada vez mais NPCs quando, de repente, uma corneta alta soou e todos no campo de batalha começaram a comemorar. Os olhos de Damon se arregalaram ligeiramente ao ver um exército completamente novo chegando pela lateral. No entanto, isso era algo que ele já esperava.
3 figurões haviam capturado 3 grandes cidades ao redor de Niera, então era apenas uma questão de tempo até que o terceiro entrasse em campo de batalha. Ele só esperava que Nat conseguisse chegar aqui antes que isso acontecesse. Mas agora parecia que ele teria que lidar com tudo isso sozinho. Que se dane. Venham. Estou aqui o dia todo, suas vadias. Ele rosnou e lançou outra rajada de agulhas envenenadas, matando uma dúzia instantaneamente. Quando os curandeiros próximos tentaram ressuscitá-los e purificá-los às pressas, ele começou a atacá-los. Enquanto isso, ele lançava correntes de sangue repetidamente, imobilizando qualquer um que tentasse usar pergaminhos mágicos. O equilíbrio já estava por um fio e, com a adição do novo exército, as coisas ficariam muito complicadas. Damon não pretendia se conter por mais tempo. Ele pensou que talvez pudesse continuar escondendo Goldie, mas agora descartou esse plano e invocou a pequena centelha. Embora a faísca não causasse muito dano, ainda infligia sangramento constante repetidamente, sem causar exaustão. Nesse momento, qualquer pequena coisa poderia ajudar, então ele invocou a pequena faísca novamente. Por coincidência, uma enorme rajada de fogo atingiu naquele mesmo instante. Damon desviou, movendo-se para o lado, apenas para ver um homem extravagante de cabelos alaranjados aparecer diante dele. Ele tinha um rosto extremamente bonito e um sorriso tão radiante quanto o próprio sol. Ora, se não é o infame deus do sangue, disse o homem, num tom ao mesmo tempo divertido e autoritário. Eu estava começando a achar que todo aquele alvoroço era exagerado. Mas vendo você agora. Seu sorriso se alagou, deslumbrante e arrogante. Quase que eu gostaria que fosse. A temperatura subiu instantaneamente. Chamas se enrolaram em seu corpo como serpentes afetuosas, transformando-se em asas radiantes que ondulavam com poder. Seus olhos brilhavam em âmbar, 2 sóis em miniatura ardendo com orgulho divino. Damon estreitou os olhos, sua própria aura resistindo ao calor opressivo. Energia sanguínea sibilava e fumegava onde encontrava o fogo, uma névoa carmesim subindo entre eles como um véu. Seu fim está aqui, declarou o homem, uma espada flamejante materializando-se em sua mão. Vim para acabar com a sua noitezinha. Damon deu um sorriso irônico, o sangue rodopiando em sua mão enquanto seus olhos brilhavam perigosamente. Ah, é mesmo? Então você deve ser o herói celestial, o líder da guilda da coalizão europeia. Sim, esse sou eu, o único e inigualável Reynard de Verelx da família de Verelx. O homem não hesitou em revelar sua identidade ao se apresentar abertamente. O que foi agora? Damon parecia indiferente, mas por dentro estava chocado. Supostamente, as famílias ocultas eram famílias antigas e discretas, com fortes raízes na política, no poder e na economia, mas todos conheciam a família de Verelx. Deus vampiro mais forte. Capítulo 503, Mandato Solar. A família de Verelx era uma das mais ricas da Europa, e até mesmo a rainha da Inglaterra era considerada uma mera marionete da família, segundo rumores. Na vida passada de Damon, depois que a guilda se tornou pública, todos os tipos de rumores começaram a se espalhar sobre a família. Alguns diziam que Hitler era um servo da família. Outros afirmavam que Putin também era um servo. Os rumores eram tão exagerados que alguns chegaram a afirmar que a história deles remontava às antigas pirâmides. Dizem que um membro da família de Verelx se apaixonou por uma rainha da beleza egípcia e suas 10 irmãs. O homem vivia como um rei com seu grande harém de beldades egípcias e, quando morreu, todas as suas concubinas foram mumificadas vivas e enterradas com ele, conforme seu desejo. Damon não fazia ideia se havia alguma verdade nessas afirmações, mas uma coisa era certa. A família tinha muito dinheiro e conexões poderosas. O herdeiro direto de tal família estava agora diante dele. Se ele não estivesse enganado, então aquela garota e o outro, aquele belo bastardo de máscara dourada, também deveriam pertencer a famílias igualmente influentes e poderosas, embora ele não tivesse ideia de quem exatamente eram. Ele sempre achou que os jogadores de nível divino eram a principal força das superguildas, mas agora cada vez mais jogadores supostamente medianos estavam surgindo do nada. Essas pessoas não deveriam ser raras como dragões e fênix. Em vez disso, porque parecia que qualquer um podia ser um jogador de elite, contanto que a guilda poderosa quisesse. Então, quem era o verdadeiro poder que controlava tudo nos bastidores? Damon não conseguia deixar de pensar em quão poderosa uma existência como essa devia ser. Reynard deu uma risadinha divertida. Você diz que não conhece minha família. Mas é óbvio que conheci.
Sabe que sempre pode se ajoelhar e implorar por perdão. Estou muito disposto a perdoar hoje. Damon parou por um instante e encarou o cara à sua frente. Nesse momento, estalou o pescoço e riu. Cabeça de laranja, não foi você que fugiu de mim antes. De onde veio toda essa coragem? Trouxe reforços, é? E o que vocês têm com essa mania de se ajoelhar? Todo mundo se ajoelha na sua frente. Damon esperava que o cara ficasse bravo e irritado, mas ele estava longe disso. Reinhard parecia completamente à vontade, com um grande sorriso no rosto. Uma retirada tática não é o mesmo que fugir. Reinhard sorriu e Damon retribuiu um sorriso. Uma pessoa sem vergonha reconheceu outra pessoa sem vergonha. Ao mesmo tempo, Damon não estava ocioso. Ele podia estar batendo papo com o cara, mas em segundo plano estava fazendo muitas outras coisas simultaneamente. Parecia que o novato tinha trazido vários especialistas em furtividade, que Damon prontamente expôs, e seu clone das sombras cuidou do resto. A expressão de Reinhard mudou quando ele percebeu que 3 dos 8 caças furtivos já haviam sido abatidos. Você não é nada ingênuo, não é? Reinhard não perdeu mais tempo. Ele sorriu quando uma aura flamejante surgiu repentinamente ao seu redor. Então, ergueu a mão e bradou, invocar. Mandato solar. Sua pulseira começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. 12 sóis brilhantes apareceram ao redor deles. Damon já sabia que a pulseira não era qualquer uma. Definitivamente era um item lendário. Aquela mulher tinha uma, e agora esse cara também. Essas guildas poderosas estavam mesmo com a vida ganha. Pareciam estar nadando em itens lendários e moedas de ouro infinitas. Damon rangeu os dentes enquanto se preparava para desviar do que parecia ser um ataque incrivelmente poderoso. Se não estivesse enganado, os 12 sóis deveriam estar lançando coisas terríveis para todos os lados a qualquer momento. E ele não estava errado. No instante seguinte, o caos se instaurou. O poder do item lendário foi claramente demonstrado. Os 12 sóis em miniatura brilhavam como fragmentos de uma estrela moribunda, cada um vibrando com calor divino e mana comprimida. Então, de repente, começaram a girar, lentamente a princípio, depois mais rápido, orbitando Reinhard em uma formação perfeita. Jatos de luz incandescente jorravam deles, transformando o próprio ar em fogo. O chão se abriu, linhas brilhantes se espalhando em todas as direções como veios dourados. Ficou claro que esses 12 sóis não permitiriam nenhum ataque ou ameaça perto de Reinhard. Qualquer coisa seria reduzida a cinzas no instante. Era a defesa perfeita, mas não era só isso que fazia. Damon mal teve tempo de reagir antes que a primeira onda de lanças solares caísse sobre o solo. Cada uma delas se movia a uma velocidade impossível, rasgando o ar e deixando rastros de luz ofuscante que marcavam o campo de batalha. Os 12 sóis disparavam contra ele com uma velocidade insana. Ele se esquivou, por pouco, mas o ataque continuou sem dar sinais de parar. Não importava o quão longe ele fosse. As lanças o seguiam por todo o campo de batalha como se pudessem senti-lo. Eles estavam focados nele e claramente não mudariam de ideia tão cedo. Enquanto Damon continuava a se esquivar por pouco dos ataques solares, os outros vampiros e mortos-vivos não tiveram a mesma sorte. Muitos caíram por causa dos disparos. Mas, ao mesmo tempo, não havia fogo amigo. Damon ficou chocado ao ver que os malditos sóis, na verdade, evitavam o fogo amigo, misteriosamente suavizando suas lanças pouco antes de atingirem qualquer NPC ou jogador. Isso era pura trapaça. Damon queria eliminar alguns jogadores aparecendo de surpresa por trás deles e desviando no último instante. Obviamente, isso não ia acontecer. Os itens lendários sempre foram assim. Completamente absurdo. Até então, eles só haviam lidado com itens lendários incompletos, mas Damon tinha quase certeza de que o que estava à sua frente era sólido e completo. Era completamente diferente dos incompletos, tanto em termos de habilidades quanto de nível de poder. Aquele único item estava impulsionando todo o perfil do cara. Enquanto Damon quebrava a cabeça tentando encontrar uma solução e descobrir como evitar aquele objeto particularmente desagradável e seus ataques repugnantemente poderosos, algo inesperado aconteceu do nada. Um sol desapareceu subitamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 504. Tente não morrer em uma pose feia. Reinhard deu uma gargalhada alta ao observar Damon e os outros vampiros se atrapalharem no campo de batalha. Seu diadema do Sol Eterno era de fato um oponente formidável quando totalmente carregado, e, nossa, como estava carregado naquele momento. Aprenda o seu lugar, sanguessuga.
Você ousa se opor aos mestres do seu mundo. Reinhard bateu palmas. Pula para mim, macaco. Pule. Pule. Isso aí. Verdamon, quase ser atingido e empalado dezenas de vezes, abriu um enorme sorriso em seu rosto. Deus do sangue, hein? Seu show acabou, amigão. Você estava comandando tudo quando a gente não estava olhando, mas agora que estamos aqui, é melhor você baixar o rabo, se curvar obedientemente e dar lugar aos verdadeiros deuses. Ele bagunçou seus cabelos ruivos vibrantes e continuou a apreciar o espetáculo. Vamos lá, Deus do sangue. Onde está aquele orgulho que você tinha antes? Você não deveria ser esse monstro aterrorizante. O grande e mau vampiro que faz os jogadores chorarem e tremerem. O vilão desgraçado. Então pare de rastejar na lama e me entretenha. Ele chutou um cadáver carbonizado para o lado e continuou rindo, com os olhos brilhando como um âmbar derretido. Olha só você se acovardando como uma barata assim que alguém traz fogo de verdade para a festa. Patético. Finalmente entendeu a diferença entre linhagem nobre e qualquer sangue de esgoto que corra nas suas veias. Ele inclinou a cabeça, aquele sorriso perfeito e presunçoso se alargando. Vem então, Deus do sangue. Ajoelhe-se perante Reinhard Everelx, o verdadeiro Deus. O homem riu, sua risada reverberando por todo o campo de batalha. Necrugold e Damon cerraram os dentes e se esforçaram ao máximo para encontrar maneiras de derrotar o sujeito. Desferiram todos os tipos de ataques, mas nada parecia funcionar. O poder do item lendário era inegável. Somente o outro item lendário poderia sequer se aproximar de sua proeza. Damon quase chamou Blodhagen para ver se ela conseguia fazer algum milagre. Ele já tinha tentado todos os tipos de ataques, mas o cara parecia ter imunidade completa durante a duração daquela habilidade. E o pior era que o ataque só piorava a cada fração de segundo. Estava aumentando explosivamente. Damon estava encurralado, sem espaço para respirar ou se defender. Ele estava improvisando de tudo, e tudo era inútil. Foi bem no meio dessa loucura e caos que, de repente, algo inesperado aconteceu. Um dos sóis desapareceu. Damon foi o primeiro a perceber. Reinhard estava ocupado rindo e zombando, e não parecia se importar muito com isso. Damon atribuiu isso à mecânica de habilidade da pulseira lendária e não pensou muito a respeito. Na verdade, ele também não tinha tempo para isso. Mesmo que parasse por um instante, seria imediatamente bombardeado por uma dúzia de ataques poderosos contra os quais ele não tinha a menor chance. Absorvendo toda a essência sanguínea do campo de batalha, ele continuou se esforçando e esquivando-se de todos os ataques como um maníaco. E então aconteceu de novo. Mais um sol desapareceu. Damon quase sentiu uma coceira para esfregar os olhos e olhar direito, mas não havia dúvidas. Em vez dos 12 sóis minúsculos e mortais, agora só havia 10. Que diabos? Talvez a habilidade estivesse começando a diminuir. Bom, isso foi uma ótima notícia para ele. Damon sorriu. Agora ele só precisava se esquivar desses ataques sem sentido por mais alguns segundos e estaria salvo. Mesmo que fosse um item lendário, ele tinha quase certeza de que não seria capaz de executar 2 ataques terríveis em sequência. A menos que também possuísse um espírito de item como o Reino de Sangue. Infelizmente, não havia como ele prever a extensão de seu poder. Ele só podia esperar para ver o que aconteceria. Enquanto isso, com a pouca atenção que lhe restava, ele continuou bloqueando a ativação de todos os pergaminhos mágicos o máximo que podia. 1 ou 2, porém, conseguiram passar, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Felizmente, o deus Necro parecia estar cuidando dessa parte da situação. O pirralho deu um show ao erguer escudos negros bem a tempo de bloquear alguns ataques devastadores. Nesse ritmo, ele deve conseguir passar, ou melhor, se safar por um triz. Enquanto Damon se esforçava ao máximo para superar aquilo, poucos segundos depois, mais um sol desapareceu. A essa altura, ele já nem se surpreendeu. Por outro lado, Reinhard também parecia não se importar nem um pouco. Você é patético. Até quando vai continuar com essa luta inútil? Rasteje, sanguessuga. Contarei seus últimos 10 batimentos cardíacos para você. O sorriso de Reinhard brilhou. 10. 9. 8. O homem contou triunfantemente quando outro dos sóis em miniatura se apagou como se estivesse sendo beliscado entre 2 dedos invisíveis. Damon não olhou, mas sentiu a ausência, a pressão diminuindo um pouco mais. Então, alguns segundos depois, outro se apagou. Reinhard nem sequer olhou para cima. Tente não morrer numa pose feia.
Ele bateu na coxa e riu como um idiota. Damon não entendia. O que estava acontecendo? O cara não conhecia a própria habilidade? Não percebia que estava perdendo a força e que estava vencendo? Não deveria estar se preparando para algum tipo de contra-ataque agora mesmo? Adicionando mais golpes para continuar sentindo a pressão. Ele só conseguiu suspirar, confuso com a estupidez do jovem mestre da família super famosa. Podiam enfeitar um porco com itens lendários e mandá-lo para o campo de batalha, mas um porco continuava sendo um porco. Não era da conta de Damon. Ele já tinha problemas demais para resolver. Ele continuou se esforçando ao máximo até que, finalmente, o número de sós diminuiu pela metade e tudo ficou consideravelmente mais fácil. Agora, restavam apenas 6 sós brilhando intensamente e as constantes zombarias de Reinhard finalmente cessaram. Parecia que ele finalmente tinha percebido o que estava acontecendo e Damon conseguiu captar a expressão em seu rosto. O ruivo parecia genuinamente confuso. Hã? Deus vampiro mais forte. Capítulo 505. Para onde eles foram? Damon ergueu uma sobrancelha. Ora essa. Ele não podia ser tão burro a ponto de não saber como funcionava a habilidade do seu próprio item lendário. Podia. Então, bem diante de todos, outro sol também se apagou. Reinhard parecia extremamente chocado e confuso. Toda a arrogância, o orgulho e a confiança haviam desaparecido completamente de seu belo rosto. Toda sua energia havia se esvaído. Restava apenas uma figura pálida e trêmula. Ah! Chama. Fragmentos de chama. Para onde foram? Ele começou a entrar em pânico e olhar em volta, tentando contar o número de sóis brilhantes novamente. Mas não importava quantas vezes contasse, metade deles simplesmente havia desaparecido. Deus do sangue. Ele cerrou os punhos, tremendo da cabeça aos pés. O que você fez? Onde estão meus fragmentos de chama? Não piore ainda mais a situação. Não se esqueça, você ainda vive em nosso mundo. Devolva meus fragmentos de chama agora mesmo. Caso contrário, mesmo que se esconda no fim do mundo, ainda assim encontraremos você e sua família e os daremos de comer aos lobos. A fúria do homem emanava dele enquanto ele gritava uma ameaça atrás da outra. No entanto, tudo que Damon conseguia ver era desespero. Claramente, algo estava errado, e a resposta de Damon foi um sorriso preguiçoso. Fragmentos de chama. Porque algo aconteceu com seu precioso item lendário. Você deixou cair alguma coisa em algum lugar no campo de batalha. Devo ajudá-lo a procurar? Reinhard perdeu completamente o controle. Deus do sangue. Responda-me agora. Vou estuprar e matar sua mãe e sua esposa bem na sua frente. Não brinque comigo. A expressão de Damon mudou. Um olhar predatório surgiu em seus olhos enquanto ele se teletransportava bem na frente de Reinhard. Você está ameaçando minha família bem na minha frente. Reinhard não se importou. Os 6 sóis restantes disparavam ataques para todos os lados enquanto ele também começava a conjurar uma enorme bola de fogo. Seu cabelo laranja ficou mais brilhante, como se estivesse realmente em chamas. Damon podia sentir que o poder do homem havia aumentado consideravelmente. Ele se preparou para bloquear completamente o ataque e contra-atacar ali mesmo, naquele instante. Uma bola vermelha flamejante surgiu em sua mão e começou a crescer cada vez mais. Damon não parou por aí e desferiu um ataque surpresa logo em seguida, logo depois da enorme rajada de sangue infernal. No instante seguinte, tudo explodiu. Os 2 ataques colidiram e ondas de choque se espalharam pelo campo de batalha. Damon já havia se teletransportado dali e aparecido em algum lugar atrás de Reinhard para selar o acordo e mandar o desgraçado embora. Mas antes disso, algo inesperado aconteceu. Os 2 ataques poderosos não detonaram exatamente. Na verdade, nada aconteceu. Estranhamente, os 2 ataques simplesmente se dissiparam e desapareceram. Que diabos? Tanto Reinhard quanto Damon pareciam chocados. Ambos olharam para o local da explosão, tentando entender o que havia acontecido e buscando alguma explicação, quando ouviram um arroto alto. No instante seguinte, Damon ficou boquiaberto e Reinhard pareceu petrificado enquanto ambos observavam uma pequena faísca surgir daquele ponto. Era como um vagalume, zumbindo e voando alegremente, sem se preocupar com nada. Reinhard ainda estava perplexo, mas Damon conseguiu conectar instantaneamente tudo o que havia acontecido. Aquela criaturinha estava trabalhando bastante. Se ele não estivesse enganado, Goldie provavelmente havia devorado muitas coisas, assim como havia devorado a essência do fogo infernal naquele lugar. Mas absorver os fragmentos de chama diretamente de um item lendário.
Isso não pode estar certo. Damon não podia acreditar em algo assim por palpite e rapidamente abriu a interface do sistema. Então, todas as provas de que precisava surgiram diante de seus olhos, uma após a outra. Ding. Goldie absorveu um fragmento de chama de alto nível. Ding. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução. 50.000/1 milhão. Ding. Goldie absorveu um fragmento de chama de alto nível. Ding. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução. 100.000/1 milhão. Ding. Goldie absorveu um fragmento de chama de alto nível. Ding. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução. 150.000/1 milhão. Essa pequena criatura de fogo realmente havia realizado a tarefa. Ela absorveu os fragmentos de chamas que, a julgar pela expressão maníaca no rosto de Reinhard, era um componente essencial do item lendário. Damon só conseguia ficar boquiaberto com a genialidade de Goldie. Mesmo depois de absorver algo que pertencia a um item lendário, o pequeno espírito ainda não estava satisfeito e continuava absorvendo cada fragmento de chama do item. Esse espírito era realmente uma criaturinha gananciosa. E ele adorou. Vai. 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 Pega o próximo. Pega todos. Damon incentivava mentalmente o garotinho. Goldie descreveu um 8 radiante, mergulhando em seguida direto na coroa do diadema como uma pedra em um lago. 6 só se tornaram 5, sem explosão, sem drama, apenas um leve suspiro e um soluço de culpa causado pela faísca. Damon agora conseguia ver tudo com clareza, pois sabia o que procurar. Ele estava realmente impressionado com o pequeno malandro. Reinhard, por outro lado, ficou ainda mais infeliz. Seu item lendário, um item que lhe dava vantagem sobre muitos outros membros de sua família, um item que o fazia se destacar neste mundo e no mundo real, estava agora morrendo bem diante de seus olhos. Ele estava agitado demais para pensar com clareza ao sequer notar Goldie. Freneticamente, continuou erguendo barreiras e mais barreiras, e começou a retirar enormes pedaços de pedras de mana de seu anel espacial e alimentá-lo na pulseira, na esperança de que isso trouxesse as chamas de volta. O homem estava completamente desmoronando. A essa altura, ele até se esqueceu de gritar ameaças para Damon e se concentrou apenas em sua pulseira, tentando reanimá-la de qualquer maneira. Ao vê-lo nesse estado, um sorriso malicioso surgiu no rosto de Damon. Goldie havia demonstrado sua proeza. Agora, não era a vez dele de se exibir também? Deus vampiro mais forte. Capítulo 506. Corrupção mental. Agindo como se Damon ainda estivesse frustrado com as lanças e raios solares que o atacavam de todos os lados, ele continuou correndo pelo campo de batalha, ofegante e com uma aparência exausta. Mas, interiormente, ele ativou uma habilidade poderosa na qual tinha bastante confiança de que funcionaria muito bem naquele momento. Corrupção mental. Ah! Perdeu tudo. Seu item lendário quebrou um pouco. Ou talvez muito. Ah! Tenho espiões por toda parte, seu cachorro de Verelx. Os homens atrás de você já me deram todos os detalhes que preciso. Eles me disseram como destruir essa coisa maldita. Você está ferrado, seu laranja. Fudido. Entendeu? Você não tinha a menor chance desde o começo. Fui eu quem te atraiu para cá. Pense nisso. Reinhard parou abruptamente. O quê? O que você está dizendo? Seus olhos se voltaram para seus homens. Rostos familiares. Camaradas leais. Guardas de elite treinados desde a infância. Mas agora, ele percebeu a maneira sutil como um deles não o encarava. A pausa quase imperceptível no passo de outro. A hesitação em seus movimentos. Não. Não, você está blefando, rosnou Reinhard. Mas seu aperto no cajado vacilou. Uma única gota de suor escorreu por sua bochecha porque, no fundo, uma parte dele queria acreditar. Eles riram de você pelas costas, sabia? Disseram que você era o herdeiro mais fraco que a linhagem de Verelx já produziu. Disseram que a pulseira merecia alguém melhor. Agora eles estão aqui para garantir que isso aconteça. Seu próprio irmão se juntou a mim para que isso ocorresse. O que você vai fazer agora? Você está acabado. Há hectares e hectares. Damon riu sem qualquer contenção. Ele não fazia ideia se aquele ruivo tinha um irmão ou não, mas não se importava em falar bobagens e fazer suposições sem fundamento. Afinal, o outro estava nesse estado de espírito. Ele ativou corrupção mental repetidamente e continuou a provocá-lo. Ele pensou que levaria algum tempo, mas Reinhard, surpreendentemente, perdeu o controle muito rapidamente.
Um dos homens se aproximou dele para bloquear um ataque, momento em que Reinhard se virou para encará-lo com os olhos vermelhos, olhos cheios de loucura e insanidade. Você está com ele, não é? Está tentando me apunhalar pelas costas. Reinhard rugiu e lançou uma onda de choque contra o cara. O cara era um jogador de nível 85 e perfeitamente capaz de bloquear um ataque como esse, mas não ousou bloquear o ataque de Reinhard. Ele o recebeu em silêncio, perdendo uma grande parte da sua vida. Meu senhor. Ele queria dizer algo, mas Reinhard não lhe deu chance alguma. Com o item lendário lhe concedendo poderes, ele desferiu uma série de ataques poderosos contra o sujeito e o derrotou rapidamente. Os outros ficaram chocados ao presenciar tal cena. Um outro jogador correu até Reinhard para verificar se estava tudo bem, mas, mesmo desta vez, Reinhard interpretou mal suas intenções e começou a atirar nele. Em pouco tempo, o lugar inteiro mergulhou na loucura. Reinhard começou a atacar todos ao seu redor indiscriminadamente, sem qualquer motivo aparente. Parem com isso. Quem está me envenenando? Quem está me apunhalando pelas costas? Vocês vão pagar caro por isso. Não podem fazer nada com meu item lendário. Eu não vou desistir dele. Não podem tirar o que é meu. Eu sou o próximo herdeiro. Podem mandar aquele desgraçado morrer de uma vez. O ar nunca será o herdeiro. Ele nunca receberá a verdadeira bênção de nosso Deus. Eu sou o escolhido. Eu sou o herdeiro. As fissuras na mente de Reinhard não eram apenas resultado das provocações implacáveis de Damon. Parecia que elas tinham raízes em tudo de bom. Ciúme. Paranoia. Insegurança. Todo o terreno fértil que uma habilidade como corrupção mental precisava para florescer em algo espetacular. E floresceu mesmo. O campo de batalha havia se tornado um caos completo. Chamas irrompiam descontroladamente enquanto Reinhard desferia todos os seus golpes, voltando-se contra seus próprios homens em uma fúria cega. Ele gritou, arremessando lanças em brasa contra qualquer um que estivesse ao seu alcance. Mentirosos. Todos vocês. Vou reduzir apenas este fosso de traidores. Mas 2 de seus guardas tentaram contê-lo, chamando-o pelo nome, mas Reinhard respondeu com um pulso solar que os vaporizou no meio da frase. Os homens viraram cinzas onde estavam, seus equipamentos caindo no chão com um estrondo. A outrora elite da comitiva reduzida a pouco mais que combustível para a ilusão de seu príncipe. A espiral de autodestruição era extremamente divertida de se observar. Mas Damon não estava satisfeito apenas com isso. Ele queria respostas. Que tal fazermos um acordo, Reinhard? Eu te conto tudo sobre os traidores e até te ajudo a reconstruir seu item lendário. Em troca, você só precisa me dar algumas informações sobre aquele desgraçado da máscara dourada. Ele também tem um item lendário. O que ele está planejando agora? As mãos de Reinhard se contraíram no meio do movimento de contenção. Suas pupilas estavam dilatadas, sua respiração irregular e o suor escorria por suas têmporas. Vamos lá, Reinhard. Só um pouco de informação. Eu lhe direi quem são os traidores. Eu lhe contarei todo o plano de Ward. Fale-me sobre o desgraçado da máscara dourada. Você sabe de quem estou falando. Reinhard cambaleou, agarrando a cabeça. Você não. Sabe com quem está se metendo. Michael não é como eu. Ele é muito forte. Você jamais conseguirá derrotá-lo, nem em 1 milhão de anos. Ele não lutou direito com você antes. Tudo faz parte do plano dele. O Deus dele já lhe concedeu o seu verdadeiro antes que Reinhard pudesse terminar a frase. Seu corpo desabou no meio dela. Um homem de vestes negras surgiu do nada e o amparou, lançando um olhar fulminante para Damon. Damon percebeu imediatamente que aquele cara não era como Reinhard. Ele era um oponente muito mais poderoso. E o mais importante, o cara não pretendia enfrentá-lo de frente. Parecia que ele estava prestes a ir embora. Damon verificou rapidamente a pulseira e ainda havia 3 pontos brilhantes. Godi precisava terminar sua refeição. Então não, ele não podia deixar o cara ir embora ainda. Deus vampiro mais forte. Capítulo 507. Veio buscar sua princesa. A expressão de Damon endureceu. 3 pontos. 3 fragmentos de chama restantes pulsando fracamente dentro do diadema do sol eterno, quase completamente esgotado, cada um representando uma pequena fortuna de poder que ele não tinha a intenção de deixar escapar. Goldie zumbia ao redor, fazendo o seu melhor. Para dar ao espírito do fogo a sua vez, Damon não precisou fazer muito. Bastava trocar alguns golpes com o homem de vestes negras. Contudo, ele não tinha a intenção de fazer isso de forma leviana.
O único motivo pelo qual o cara de manto vermelho não matou Damon imediatamente foi porque ele tinha seus próprios planos. Algo dizia a Damon que este definitivamente não tinha nenhum plano desse tipo. Ele provavelmente lutaria para matar na primeira vez. E se ele fosse tão poderoso quanto o homem de vestes vermelhas, então seria capaz de resistir um único ataque daquele homem? Damon decidiu que sua melhor chance estava em provocar. O quê? Veio buscar sua princesa? Disse ele, arrastando as palavras e exibindo um sorriso torto enquanto sua aura se intensificou em um tom carmesim. Vocês, cachorrinhos de Verelx, sabem muito bem como limpar a bagunça. O que vem a seguir? Vão colocá-lo na cama e cantar uma canção de ninar? O homem de vestes negras virou ligeiramente a cabeça. Ah, desculpe. Eu disse algo errado. Damon zombou, gesticulando em direção a Reinhard, que estava inconsciente. Não sabia que a babá do seu mestre estava de plantão hoje. Quantos de vocês são necessários para carregar uma galinha queimada para fora do campo de batalha? Damon mal conseguiu fechar a boca quando algo mudou. Tudo aconteceu rápido demais, muito mais rápido do que ele podia reagir. O homem ergueu a mão livre. A escuridão se condensou em uma lâmina negra, com chamas negras percorrendo toda a sua extensão. Tudo que Damon conseguia ver era aquela lâmina negra, e no instante seguinte, ela já estava diante dele, apontada para atingi-lo bem no peito. Não havia nada que ele pudesse fazer. Foi rápido demais. Antes que Damon pudesse sequer pensar, o ataque já o havia atingido. Era algum tipo de truque de ilusão. Isso ia doer pra caramba. Damon se preparou para o impacto enquanto o ataque atravessava sua armadura, seus itens, sua barreira de sangue e o alcançava. Estava prestes a abrir um enorme corte em seu corpo e jorrar sangue, quando de repente um forte estrondo metálico ecoou. Damon olhou para baixo e viu que o ataque havia sido bloqueado antes mesmo de atingi-lo. E a passagem foi bloqueada por ninguém menos que o pequeno ovo preto, que estava grudado em seu peito. A pequena sanguessuga tinha sido crucial e o ajudou a bloquear um ataque poderoso. Damon imediatamente mudou de estratégia e se preparou para o próximo ataque. Ele podia ter sido pego de surpresa da primeira vez, mas isso não ia acontecer de novo. Infelizmente, parecia que o homem de vestes negras não tinha a intenção de ficar por perto e lutar com ele. Ele já havia desaparecido junto com Reinhard. Desculpe, cara. Eu tentei, disse Damon a Goldie, que parecia inquieto. O duende conseguiu absorver apenas mais um fragmento de chama antes que os dois desaparecessem. No total, ele devorou 10 dos 12 fragmentos de chama. Uma façanha impressionante. Afinal, esses fragmentos de chama faziam parte de um item lendário. Mas o pequeno duende não parecia satisfeito. Está tudo bem. A gente resolve na próxima. Damon sacudiu a poeira e seguiu em frente. Afinal, havia uma batalha acontecendo ao seu redor. Ele não podia se dar ao luxo de ficar remoendo uma coisinha qualquer. Primeiro, ele verificou o estado do ovo e não parecia haver nenhum dano, nem mesmo um arranhão. A pequena sanguessuga era bem resistente. Talvez ele precisasse começar a usá-la com mais frequência para bloquear ataques. Ele então voltou imediatamente à ação e pegou outro cara que estava tentando ativar um pergaminho mágico. Goldie também voltou a disparar ataques aleatoriamente e repetidamente. Damon apenas lançou um olhar rápido para o pequeno espírito, e o que viu surpreendeu profundamente. O pequeno espírito agora disparava não uma, mas 2 balas de fogo simultaneamente. Uma exalava o cheiro do fogo do inferno, enquanto a outra era, na verdade, fogo solar. Agora estava causando o dobro do dano que causava antes e em modo de repetição infinita. Antes, o dano não era alto o suficiente para ser significativo. No máximo, era apenas um dano de sangramento de 100 a 500. Mas agora as coisas eram diferentes. Estava causando de 500 a 1000. Isso poderia facilmente se acumular ao longo de segundos e remover grandes quantidades de vida do oponente. O pior é que o Sprit não ficava sem mana e não tinha tempo de recarga para a habilidade de ataque. Ao ver isso, Damon imediatamente teve uma ideia. Ele já havia planejado testar isso no conforto de seu salão de sangue algum dia, mas agora parecia uma boa hora. Principalmente se isso significasse que iria melhorar o poder de ataque de Goldie mais uma vez, tornando uma ameaça muito real. Sem hesitar, Damon pegou a lanterna que Varro, o santificador, havia deixado cair. Goldie, você consegue absorver isso também? Damon não tinha certeza, mas havia rumores de que aquela lanterna continha uma faísca de um fragmento de chama sagrada de alto nível, que potencializava muitos dos ataques de Varro.
Não era exatamente um item lendário, mas era extremamente poderoso, talvez por causa daquele único fragmento de chama. No instante seguinte, como ele suspeitava, Goldie disparou em linha reta em direção à lanterna com grande entusiasmo. Pelo que parecia, ela também não tinha restrições. Parecia capaz de absorver qualquer tipo de fragmento de chama, até mesmo uma faísca do fogo sagrado. O pequeno duende avançou rapidamente para o centro da lanterna. Uma fita de fogo branco-dourado se desenrolou no ar. A pequena luz dentro da lanterna desapareceu completamente quando Goldie saiu disparado mais uma vez. Agora, ele parecia muito mais feliz. Deus vampiro mais forte. Capítulo 508. Sem saída. Jing. Goldie absorveu um fragmento de chama de alto nível. Jing. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução. 600 mil 1 milhão. Jing. Goldie ganhou uma nova característica. Havia várias outras notificações que Damon não se deu ao trabalho de analisar. Ele observou a pequena faísca em ação, enquanto ela começava a emitir 3 projéteis de fogo simultaneamente. Cada um causava cerca de 200 de dano, totalizando 600 de dano. Mas esse era o limite inferior. O limite superior era de 1.500 a 2.000. Damon sorriu, imaginando quanto o poder de ataque aumentaria quando o pequeno espírito absorvesse a essência de fogo suficiente para completar a primeira evolução. Ele precisava encontrar mais fontes para o pequeno espírito em breve, para satisfazer seu apetite. No entanto, por agora, ele precisava satisfazer seu próprio apetite. Damon sentia que sua absorção de atributos estava diminuindo, mas suas habilidades ainda estavam sendo aprimoradas rapidamente graças à grande variedade de jogadores no campo de batalha, muitos deles com habilidades especiais de todos os tipos. Os 10 melhores não eram as guildas principais à toa. Ele continuou massacrando todos que conseguia alcançar e absorvendo toda a essência de sangue que podia como se não houvesse amanhã. Mas isso não era como no início do jogo. Ele não podia simplesmente eliminar quem quisesse. Agora havia muito mais restrições e ela precisava ficar atento a habilidades armadilha que poderiam atordoá-lo ou paralisá-lo. Se fosse atingido por uma única dessas habilidades, seria fim de jogo instantâneo. Damon se certificava de não ficar parado em um mesmo lugar por mais de um segundo para garantir que isso não acontecesse. Todo o constante uso de passos sombrios e teletransportes estava lhe custando muita mana. O cansaço estava se aproximando lentamente e o exército de jogadores parecia interminável, especialmente com a adição de novos jogadores. Do outro lado, Necrogold era igualmente implacável, mas também parecia exausto e levado ao limite. Damon não se preocupou com ele. Sabia que o garoto era teimoso demais para desistir tão facilmente. O mais surpreendente foi que Malana também estava se saindo muito bem. Damon não tinha muita consideração por ela, ou melhor, não tinha tido tempo para avaliar suas habilidades ou potencial. Mas agora, depois de vê-la em ação, ele podia ver claramente. A garota tinha muito talento. Magos da água geralmente não eram muito fortes em combate, mas o controle que ela tinha sobre o elemento era excepcional. Ela transformava gotas em lâminas finíssimas que atingiam os pontos fracos com precisão cirúrgica. Seu uso de mana era elegante e eficiente, e ela parecia estar sempre um passo à frente, antecipando os movimentos dos inimigos. Ela era uma lutadora nata. Damon lançou-lhe um olhar através do caos e continuou a massacrar. Embora o exército tivesse grande ímpeto, ele conseguiu detê-los um pouco. Se continuasse assim, ele seria capaz de controlar completamente este lado. No entanto, parecia que a outra parte não tinha a intenção de deixar algo assim acontecer. Os reforços da coligação europeia continuavam a chegar quando outra leva de participantes começou a juntar-se, vinda de uma direção diferente. Os olhos de Damon se arregalaram. Liderando o exército estava ninguém menos que o Homem da Máscara Dourada, o líder da Guilda da Fronteira Norte. Ao seu redor, uma equipe de jogadores de elite e NPCs de nível C. Então você quer me enterrar aqui mesmo neste campo de batalha, é? Damon zombou. O cara estava fazendo de tudo para esmagá-lo com superioridade numérica. Não importava o quanto ele lutasse, o cara atraía cada vez mais jogadores e NPCs para contra-atacar. Damon sabia que isso ia acontecer com ele, e era exatamente por isso que estava tentando fazer um acordo com Hinata, mas parece que a sorte não estava do seu lado hoje. Ou talvez Goldie tivesse consumido toda a sua sorte. Aquela pequena fada e o Blowhag foram os que mais se beneficiaram hoje. Mas ei, ainda havia tempo. Com tanta essência de sangue fluindo para todos os lados no campo de batalha,
Não surgiria uma chance para ele também? Damon riu descontroladamente. Ele liberou seu domínio venenoso para todos os lados, desencadeando mais algumas rodadas de morte. Os recém-chegados ainda não haviam se organizado, e a velocidade com que o veneno agia lhes dava muito pouco tempo para resistir ao ataque. Contudo, isso também durou pouco. Michael, o desgraçado da máscara dourada, claramente estava preparado para isso. Tropas e mais tropas de curandeiros foram enviadas para o campo de batalha. Embora esses curandeiros não tenham conseguido bloquear completamente o efeito do veneno, eles conseguiram evitar mortes instantâneas e retardar sua ação. A essa altura, Damon já havia se deslocado para outro local. A ausência de pressão subsequente permitiu que os curandeiros resolvessem o problema com calma. É claro que toda aquela provação estava drenando seus recursos como água, mas o outro lado parecia possuir recursos infinitos. Vocês não podem vencer, não importa o que façam. Desistam e rendam-se. A voz de Michael trovejou pelo campo de batalha. Metade dos homens ao seu redor desapareceu, todos, sem dúvida, focados em Damon. No instante seguinte, o teletransporte tornou-se impossível no campo de batalha e uma ampla barreira surgiu ao redor. Os olhos de Damon se estreitaram quando a cúpula dourada surgiu, selando em seu interior junto com um exército de jogadores de elite. Em seguida, uma onda de luz eliminou todas as sombras no campo de batalha. De repente, Damon ficou completamente exposto, sozinho e vulnerável. Michael observou tudo com indiferença. Ele se certificou de que Damon estivesse encurralado como um animal selvagem, sem outra opção de fuga. Mas ainda faltava atacá-lo e derrubá-lo. E Damon não demonstrou nenhum sinal de estresse ou pressão. Um pouco ousado, não é? Agora que você tem reforço. Michael não respondeu. Permaneceu em silêncio enquanto um exército de homens avançava em direção a Damon. Contudo, antes que o exército pudesse alcançá-lo, 3 figuras surgiram silenciosamente ao redor de Damon. Deus vampiro mais forte. Capítulo 509. Estou aqui, meu amor. Damon ainda sorria, apesar da situação precária em que se encontrava. O outro queria levá-lo ao limite, e ele não se importava. No máximo, alguns de seus planos futuros seriam arruinados, e suas habilidades seriam reveladas. Tinha que acontecer algum dia. Por que não hoje? Se eles estavam tão determinados a enterrá-lo, então ele sairia em grande estilo, destruindo todos os outros primeiro. Ele estava prestes a se libertar completamente e se entregar à loucura, sem restrições. O pobre coitado inundou todo o campo de batalha com uma aura divina e sagrada, sem saber que as suas habilidades mais fortes no momento eram justamente desses elementos. Aliás, ele ainda não havia recebido nenhum debuff, mesmo com todos os esforços. Pelo contrário, se ele atacasse agora, cada um de seus ataques receberia um enorme impulso, amplificando insanamente seu potencial de destruição. E se seus segredos fossem revelados? Isso só significava que ele teria que ficar mais forte muito mais rápido. Damon não dava mínimo para isso. Os planos estavam fadados ao fracasso, e ele, mais do que ninguém, sabia disso muito bem. Não fazia sentido ser teimoso e se agarrar a algo. Era hora de se jogar na onda e deixar a vida te levar. Uma luz ofuscante começou a se concentrar em sua mão enquanto seu olhar frio percorria a primeira fila de jogadores e NPCs que vinham em sua direção. Mas, de repente, 3 figuras apareceram ao seu redor antes que qualquer jogador ou NPC pudesse se aproximar. Primeiro, uma figura vermelha como sangue, cujos traços não eram muito nítidos. Reinado de sangue. O espírito da arma fervia de raiva, e Damon já conseguia sentir isso apenas pela fúria dela. Assim que ela apareceu, manchas vermelho sangue começaram a surgir na barreira. Algum tipo de habilidade já estava consumindo a barreira, e estava fazendo isso muito rapidamente. Em seguida, foi a vez da figura esbelta de Erin, esbelta porque ela estava em sua forma humana naquele momento. Ao aterrissar perto dele, ela abriu um buraco na maldita barreira com um soco. Seus olhos dracônicos fitaram a todos com frieza e desprezo, sua aura miasmática irrompendo no campo de batalha puro e luminoso. Damon deu uma risadinha. Ele não havia chamado esses 2, e mesmo assim eles estavam ali, apesar de suas ordens para se concentrarem no outro campo de batalha. Vocês 2 realmente acharam que eu não era capaz de me virar sozinho? Ele estava prestes a acrescentar algo mais quando uma terceira figura apareceu atrás dele. Os olhos de Damon se arregalaram imediatamente em choque. Com sua percepção e habilidade hereditária, como ele poderia não saber quem era? Na verdade,
Ele nem precisava de uma percepção aguçada de seus sentidos primordiais. Mesmo sem isso, ele diria instantaneamente quem era, apenas pelo arrepio que percorreu sua espinha. Puta merda. Por que diabos ela voltou? Seu coração afundou ao ouvir uma voz familiar. Estou aqui, meu amor. Me desculpe por tê-la feito esperar tanto. Damon virou-se lentamente, na esperança de estar sob o efeito de outra ilusão ou algo do tipo, quando ficou completamente chocado com a cena que o aguardava. Diante dele não estava mais a sacerdotisa de batalha de vestes brancas imaculadas. Em vez disso, seus olhos eram completamente negros. Ela estava vestida de preto da cabeça aos pés, como uma aspirante à gótica, e tinha um par de asas de penas pretas nas costas. Os lábios de Damon se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ele ficou ali parado, estupefato por um momento, piscando diante da visão distorcida de Aurora parada à sua frente. Você. O que diabos aconteceu com você? Damon perguntou, embora já soubesse a resposta. A mulher à sua frente era, sem dúvida, uma versão primitiva de um anjo. As asas angelicais e os leves indícios de uma auréola ao redor de sua cabeça a denunciavam completamente. Mas esta não era um anjo comum. Ela tinha asas de penas negras e até mesmo sua aura era sombria, repleta de energia obscura. Ela era inegavelmente um anjo caído. Um anjo caído. Quem eram os anjos? Eram seres divinos. Toda sua raça era considerada abençoada e sagrada. Em Earth Online, existiam classes secretas, itens lendários, títulos especiais e linhagens sanguíneas especiais. No entanto, havia algumas raças que eram inerentemente superiores a todas as outras. Eles começaram em uma posição inicial melhor. Ganharam bônus melhores à medida que subiam de nível. Seus corpos eram muito mais fortes e resistentes. Basicamente, tudo o que qualquer outra pessoa conseguia fazer, eles faziam melhor. Além disso, eles também podiam desfrutar de outros benefícios da linhagem sanguínea, classes ocultas e títulos. Embora esses fatores certamente aumentassem as habilidades de um jogador comum, o impacto era muito maior para uma raça superior como um anjo. Por exemplo, se um ser angelical tivesse possuído a linhagem sanguínea de Damon, não teria tantos problemas com o corpo, a alma e a mente, que não seriam fortes o suficiente para lidar com a linhagem. Simplesmente teria prosperado com ela e seu poder teria aumentado exponencialmente. Os anjos caídos não eram diferentes. Na verdade, eram ainda piores. Enquanto os anjos comuns estavam sujeitos à lei divina e à ordem celestial, os anjos caídos não possuíam tais correntes. Eles haviam sido expulsos ou saltado voluntariamente dos planos superiores, rompendo seus laços com o equilíbrio divino. Mas eles não perderam seus dons. Não, eles mantiveram seu físico angelical, seu crescimento superior de atributos, suas bênçãos sagradas. Mas essas bênçãos agora se tornaram bênçãos heréticas. Suas habilidades sofreram mutações. E sua vontade tornou-se deles. Livres das amarras da moralidade. Desimpedidos do dever. Anjos caídos poderiam se tornar monstros de potencial aterrador, empunhando tanto o poder dos seus quanto a vontade de um indivíduo. Damon encarou a Aurora enquanto o campo de batalha ao redor deles parecia escurecer. Ela era, sem dúvida, uma mulher poderosa e deslumbrante naquele momento, mas isso não importava muito para ele. O que ele observava era o esforço por trás de tudo aquilo. Quanta dificuldade essa mulher deve ter enfrentado nos últimos dias para conseguir algo assim. Deus vampiro mais forte. Capítulo 510. O que há de errado com ela? O olhar de Damon se estreitou enquanto observava as asas dela se eriçarem levemente, as penas negras sem captar a luz, mas irradiando uma presença sufocante. Aquilo não era uma simples transformação estética. Era evolução. Transformação. Metamorfose movida pela dor. Para alguém que outrora representou a luz, passar a comandar as trevas com tanta naturalidade não foi apenas uma mudança de poder. Foi uma completa redefinição de si mesmo. E a Aurora? Ela não se deixou abater. Ela o abraçou. Qualquer que fosse o sacrifício que tivesse feito, sua divindade, sua facção, talvez até mesmo sua fé ela o fizera com uma convicção aterradora. Mesmo com sua linhagem superior e os dons com os quais nasceu, ela ainda deve ter passado por inúmeras lutas e sofrimentos para chegar a este ponto. E ela aceitou de bom grado toda a dor e o tormento que vieram junto com isso. Tudo por ele. Damon inspirou lentamente. Ele não sabia ao certo se devia se sentir honrado, aterrorizado ou furioso. Talvez os três.
Que tipo de loucura ela havia suportado? O que ela havia destruído dentro de si no mundo para estar ali agora? Damon cerrou o punho. Porque essa mulher não conseguia se comportar nem um pouco de forma racional e lógica. Ele não merecia nada disso, droga. Desde o início, ele a considerara, na melhor das hipóteses, uma aliada. Sempre a viu como um estorvo e uma lunática que simplesmente tramava algo pelas suas costas. O maxilar de Damon se contraiu enquanto ele desviava o olhar, incapaz de encará-la por mais de um instante. Ele não tinha feito nada para merecer tanto. Ele era um idiota e um canalha, e definitivamente não era digno de um sentimento tão intenso. Porque ela estava assim por causa dele. Por mais que fosse sensato, ele simplesmente não conseguia entender. Era como se ela estivesse fixada nele. Ela era obcecada por ele. Cada vez que ele a rejeitava, ela voltava ainda mais forte. Cada vez que ele questionava sua lealdade, ela respondia com ações que dissipavam todas as dúvidas. O que havia de errado com ela? Aurora mordeu os lábios ao ver a reação de Damon. Você não gosta do que vê, meu amor? Damon estremeceu levemente. Essa garota era ridícula. O que ela estava dizendo? Como ela podia dizer coisas assim? Como se ela não estivesse ali, envolta em trevas, emanando uma pressão capaz de fazer até mesmo líderes veteranos de guildas se borrarem de medo. Como se ela não fosse uma força divina imparável, um amontoado de graça e fúria corrompidas. Damon exalou novamente. Então olhou para ela e sorriu sem jeito. Como eu ainda poderia não gostar da sua aparência? Você é assustadora e linda ao mesmo tempo. Eu gosto. Gosto de tudo. Os olhos de Aurora brilharam. Assustador o suficiente para ficar ao seu lado. Agora posso ficar e lutar ao seu lado, Deus do sangue. Não sou mais impotente. Não preciso mais observar de longe. Posso estar aqui com você. Sou forte. Posso estar com você o tempo todo. Posso estar com você em todos os lugares. Ela deu um passo à frente, suas asas dobrando-se ligeiramente para trás, as penas escuras roçando a aura dourada do campo de batalha. Onde se tocaram, a luz se curvou para dentro e se extinguiu. Damon deu um sorriso amargo. O tempo todo, é? Você quer ficar comigo o tempo todo e em todo lugar? Ele então balançou a cabeça e tomou uma decisão. Que se dane. Eu adoro sua loucura. Você pode ficar comigo o quanto quiser. Vamos dar um jeito nesses desgraçados juntos primeiro. A Aurora piscou. Por uma fração de segundo, toda sua aura aterradora cintilou, suas asas batendo como as de um pássaro assustado. O abismo negro em seus olhos brilhou levemente, revelando um traço de emoção avassaladora. Então, ela saltou alegremente, liberando uma onda de escuridão intensa. Domínio do inferno. Ela sorriu e disse docemente enquanto uma aura horrenda emanava dela e envolvia a área do campo de batalha onde estavam em uma tempestade de divindade negra. A luz da barreira sagrada tremeu. A terra santificada rachou. Fogo negro irrompeu do solo. O domínio de Aurora expandiu-se como uma flor em decomposição, belo, terrível e absolutamente sufocante. Ficou claro que ela havia oficialmente alcançado o nível C. Seu nível era apenas 110, o que a colocaria, no máximo, no início do nível C, mas o poder que ela emanava naquele momento rivalizava com o de um especialista de nível C no auge de sua forma. Damon assobiou baixinho. Bem, merda. Ele não esperava que ela se tornasse tão forte, mas, por outro lado, isso era apenas o começo do que um anjo caído poderia fazer. Até mesmo Blowhagen se virou para lhe dar um aceno de reconhecimento. Aurora, ainda sorrindo como uma mulher simples e apaixonada, virou levemente a cabeça. Esta é apenas a camada externa do meu domínio. Selei a maior parte dele. Não queria derreter sua alma por acidente, meu amor. Damon tossiu. Muito atencioso da sua parte. Mas mesmo enquanto fazia piadas, seus dedos se flexionavam em sinal de prontidão. Um paladino NPC na linha de frente deixou cair sua espada, com o rosto pálido. O que é aquilo? Não é um anjo. É um demônio. Um diabo disfarçado. Um anjo caído, corrigiu Damon. Ele rapidamente pôs fim à vida do sujeito com uma série de adagas de sangue cravadas em sua garganta. Ao ativar, tiro preciso, uma habilidade que havia aprendido com alguém daquele mesmo campo de batalha, sua mira foi perfeita e ele reduziu a saúde do sujeito rapidamente. Ele estendeu a mão em direção ao campo de batalha, sangue e escuridão rodopiando em sua palma. A Aurora aproximou-se dele, os olhos fixos na linha trêmula de inimigos. Vamos. Damon sorriu, suas presas reluzindo. Que o massacre comece. E com isso,
O campo de batalha mergulhou na loucura. O sangue uivava e as sombras dançavam enquanto as tempestades gêmeas de Damon e Aurora se desencadeavam sobre o exército. Damon desapareceu de vista, movendo-se como um espectro dentro do domínio de Aurora. O terreno enegrecido aumentava sua furtividade e habilidades nas sombras 10 vezes, a energia divina corrompida amplificando suas habilidades vampíricas. Cortês carmesins rasgaram a armadura, e o sangue espirrou como chuva enquanto Damon lutava com todas as suas forças. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.